O meu nome é Nuno, são 6h32, portanto acho que podemos começar, já temos bastantes participantes. Antes de mais, obrigado a todos por terem vindo a esta sessão técnica de criação e gestão de passwords complexas. Portanto, a linguagem que vou usar vai ser uma linguagem acessível a toda a gente, uma vez que não temos só cá engenheiros, portanto será técnica, mas não tão técnica para toda a gente perceber da melhor forma o que vai ser abordado aqui nesta sessão. Esta sessão, conforme vocês sabem, é dada por ordem dos engenheiros da região norte, pelo Colégio de Informática, da qual eu faço parte, portanto, isso serão sessões do género que nós vamos tentar abordar ao longo dos próximos 3 anos do nosso mandato, que é para tentarmos dotar a sociedade de conhecimento que os possa tornar mais seguros no ciberespaço. E, portanto, essa também é um bocadinho a nossa função enquanto associação pública profissional. Aproveito para informar que no próximo dia 9 vamos ter uma nova sessão em que o tema será a identificação de sites maliciosos e tentativas de burla no comércio eletrónico. Esta será dada pela CyberSec, que é uma empresa nacional especialista em cibersegurança e também ministra a Academia Nacional de Cibersegurança. Por isso ficam já todos convidados para o próximo dia 9 de junho a assistir a esta sessão, que também é um tema bastante interessante para todos. E também podem seguir-nos nos canais que vocês estão aí a ver, nos nossos canais sociais. Bom, aproveito também para informar aqui sobre 4 cursos que o Centro Nacional de Cibersegurança tem à disposição de todos os cidadãos. Estes são 4 cursos que nos ajudam a quem nos façam a ter mais conhecimento para sermos todos cidadãos ciberseguros no ciberespaço. Temos o primeiro, que é o Cidadão Ciberseguro, que são todos cursos interativos de fácil linguagem acessível a toda a gente. Portanto, este curso visa adotar boas técnicas e boas práticas de ciberhigiene em diferentes contextos, inclusive quer pessoais, quer no contexto pessoal, quer no contexto de trabalho. Depois temos o curso Ciberinformado. Este curso também é dinâmico, portanto, e o objetivo deste curso é que um cidadão evite partilhar notícias falsas, saiba identificar fake news nas redes sociais, esse tipo de situações. Depois temos outro, que é o Cidadão Consumidor Ciberseguro, portanto este curso visa adotar todos os cidadãos de boas práticas na realização de compras online e no uso de cartões de crédito, uso de cartões virtuais. E depois, por fim, temos o curso Cidadão Cibersocial, que visa dotar todos os cidadãos de conhecimento para que seja mais seguro e saiba proteger a sua privacidade nas redes sociais. Todos estes cursos são livres, não têm qualquer custo, são todos interativos, têm uma linguagem muito fácil para toda a gente, não têm muita duração, portanto são cursos em que 2, 3 horas no máximo. Quem não tenha qualquer tipo de conhecimento nestas áreas consegue fazer o curso e no fim recebe um diploma. Portanto, podem procurar no Google pelo Centro Nacional de Cibersegurança, também tem aqui o link, e podem fazer estes cursos. Aconselho a toda a gente, quando puder, fazer estes cursos, que vão ficar com conhecimentos que são sempre úteis para o nosso dia-a-dia. Vamos então começar aqui a nossa sessão técnica. Vou fazer primeiro aqui um pequeno contexto dos ataques informáticos em 2002. Portanto, conforme nós vemos aqui nos slides, e segundo dados da Polícia Judiciária, Portugal teve nos últimos 2 anos uma explosão em cibercrimes. Isto é muito explicado também por causa da situação da pandemia de Covid-19, porque toda a gente a maior parte das pessoas ficaram a trabalhar em casa e, portanto, os ataques mais do que duplicaram, tal como o número de detenções. Portanto, muita gente pode não saber, mas há pessoas que são presas por cometerem ciberataques. Os ataques a instituições públicas e privadas também têm sido cada vez mais frequentes. No início do ano tivemos, conforme deve ser de conhecimento de toda a gente, ciberataques ao grupo empresa, à Vodafone, que afetou vários serviços críticos de todos e de comunicações. E, portanto, conforme também vemos aqui, o número de detenções também aumentou. Foram feitas 80 detenções em 2021 relacionadas com práticas do cibercrime. Portanto, em Portugal são números alarmantes. Portanto, só a tentativa
de obter qualquer tipo de informação ou de tentar hackear qualquer coisa é crime, só a tentativa é crime. Portanto, são estes os números, são números alarmantes para um país como Portugal. Há ataques todos os dias e os mais recentes, conforme é de conhecimento toda a gente, e tenho aqui, foram os ataques à Vodafone, ao Grupo Empresa, ao Hospital Garcia da Horta, que ainda foi novamente há cerca de 2 semanas e teve implicações diretas na vida das pessoas, porque o hospital ficou sem poder receber novos doentes. Portanto, isto são situações que mexem diretamente com as nossas vidas, apesar de muita gente não ter consciência disso. Portanto, deixo só aqui estes dados, esta pequena amostra deste cenário em Portugal em 2022. Bom, passwords, que é o tema que nos traz cá hoje. Portanto, não sei se vocês sabem, a maior parte se calhar não sabem, existe um Dia Mundial da Palavra Passe, que foi no passado dia 5 de maio, foi recente. Portanto, as passwords é algo que nós usamos praticamente todos os dias. Devemos fazer uma gestão muito cuidada e fina das nossas passwords, e quando isso não acontece, dá origem a que aconteçam muitos ataques e nós muitas vezes nem damos por ela. Conforme a recomendação do Centro Nacional de Cibersegurança, devemos fazer uma gestão de passwords, elas devem se manter sempre secretas e seguras, e para ser uma password minimamente segura, deve ter 12 caracteres ou mais sem termos óbvios, evitando assim que alguém com intenções maliciosas aceda às nossas plataformas protegidas com passwords, que são quase todos os serviços que nós usamos, hoje em dia são protegidos com password e alguns já têm mais do que um fator de autenticação. Além disso, o Centro Nacional de Cibersegurança também incentiva todas as pessoas a utilizarem software de gestão de passwords offline sempre que possível. Isto porquê? Porque hoje em dia todos usamos muitos serviços online, cada serviço tem uma password ou regras de passwords específicas e nós, como é lógico, não conseguimos memorizar essas passwords todas. Existem vários gestores de passwords online também, como o LastPass, por exemplo, entre outros, mas é mais seguro usarmos um software de gestão offline que fica alocado no nosso computador, e é isso que nós vamos falar mais à frente, que é o KeePass. Portanto, os gestores de password online têm sempre aquelas questões que não estão connosco, estão disponíveis na cloud, e há sempre quem tenha as suas dúvidas em pôr as suas passwords ou dados críticos na cloud. Isso ainda é uma questão hoje em dia que ainda acontece, portanto, na dúvida, usem um software de gestão offline. As passwords no futuro também vão deixar de existir, portanto, iremos ter formas de autenticação que não vai passar pelas passwords. No passado dia 5 de maio, no Dia Mundial da Password, a Google e a Microsoft anunciaram que até ao fim do ano já vão implementar nos seus serviços mais normais autenticação sem password. Vai ser só preciso um telefone destes mais recentes para efetuarmos autenticação nos vários serviços destas plataformas. E, portanto, é um tema que usamos e se usa hoje em dia, mas o futuro das passwords é para acabar, embora eu acho pessoalmente que ainda vai demorar algum tempo, porque ainda há muitas questões por se resolver nesta área. Mas a password não é só o único fator de proteção que devemos ter, também devemos ter o cuidado de termos sempre os nossos softwares atualizados nas últimas versões. Isto nos telefones e telemóveis, quer sejam as aplicações, quer sejam nos nossos computadores, sistemas operativos. Sempre que nos aparecer uma notificação que existe uma atualização disponível, nós devemos aplicar sempre essa atualização, não devemos ter receio de aplicar essa atualização. Apesar de acontecer uma vez ou outra, pode surgir um problema derivado dessa atualização, mas esse perigo ou esse fator compensa o fator de não termos um sistema operativo atualizado, porque tendo um sistema operativo desatualizado, fica vulnerável a que os criminosos possam aceder a ele. Toda a gente já fez esta cara que nós estamos a ver aqui na imagem, portanto, quando estamos a criar uma conta nova para um serviço qualquer, estamos a pôr uma password que muitas vezes é simples e aparece aquelas regras, informações a dizer que a password tem que cumprir determinados requisitos, e todos já fizemos esta cara que temos aqui na imagem. É chato, tenho essa consciência, muitas vezes nós queremos as coisas despachadas e procuramos usar passwords fáceis,
mas temos que ter sempre em atenção e cada vez mais o fator segurança. Isto é muito, muito importante. Portanto, quando vos aparecer uma mensagem deste género, apesar de fazerem a cara como este senhor está aqui a fazer nesta imagem, relaxem um bocadinho e pensem sempre no fator de segurança que compensa seguramente o facto de termos que estar a cumprir determinados requisitos para criarmos as nossas passwords. Bom, então, e olhando aqui novamente para as recomendações do Centro Nacional de Cibersegurança, vamos ver agora que cuidados devemos ter na criação e gestão das nossas passwords. Então a primeira é quanto maior e complexa melhor e no mínimo deve ter 12 caracteres. Isto porquê? Porque quanto maior e mais complexa for, mais difícil é de ser hackeada. Deve incluir letras maiúsculas, letras minúsculas, números e pelo menos um caractere especial. E como é óbvio, devemos evitar passwords e combinações simples como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou ABCD, ou 555, 1, 2, 3, etc. Não devemos usar sequências alfabéticas ou numéricas na criação das nossas passwords. Não devemos usar características pessoais na sua construção, ou seja, não devemos usar o nosso nome, nome dos nossos filhos, nome dos nossos animais de estimação, nome do nosso clube preferido, isto porque muitas vezes um hacker não vou usar este termo, vou usar um termo criminoso, porque um hacker não tem que ser necessariamente um criminoso pode ser muitas vezes alguém que esteja ao nosso lado e conhecer-nos bem, portanto nunca devemos usar características pessoais na construção das nossas passwords. Altere imediatamente se suspeitar de comprometimento. Isto é uma medida preventiva. Sempre que nós tivermos a suspeita de que alguma password de um serviço nosso possa ter sido comprometida, devemos atualizá-la e mudá-la no imediato. Não devemos facilitar em relação a isto, porque muitas vezes há roubos de bases de dados, apesar de que em Portugal, quando há um ciberataque, por incrível que pareça, os dados pessoais nunca são afetados, é caso único no mundo, mas andam por aí muitas bases de dados com passwords e, portanto, se nós suspeitarmos ou se soubermos que alguma plataforma que nós usamos foi alvo de um ciberataque, devemos atualizar a nossa password no imediato. Não a partilhe com ninguém, isto parece-me óbvio, portanto, se é uma password, deve ser pessoal e intransmissível, não devem ser partilhadas com ninguém, nem com o namorado, nem com a namorada, nem com o pai, nem com a mãe. Portanto, as passwords são pessoais e transmitíveis e devemos usá-las nesse âmbito. Bem como termos perfis sociais, termos perfis em conjunto nas redes sociais também nunca é uma boa prática. Segundo especialistas, quando há casais que partilham contas nas redes sociais, contas partilhadas, isto é um sinal óbvio de codependência ou insegurança, não é saudável para ninguém, e muitas vezes quando as coisas correm mal, depois podem trazer problemas a ambos os envolvidos. Portanto, devem ser evitados perfis em conjunto, e vê-se muitas vezes no Facebook principalmente perfis de casais, que é uma coisa que me faz um bocado de confusão, mas ainda acontece muito e devem ser evitados por questões de segurança também. Peço desculpa que andei aqui para trás. Ative a autenticação multifactor quando disponível. Portanto, isto aqui, todos os serviços também, hoje em dia, já têm o fator Multifactor Authentication disponível. O que é isto? É adicionarmos um segundo fator de autenticação, e toda a gente já deve usar isto. Por exemplo, quando tentamos aceder a um banco online, além de colocarmos a nossa password, normalmente é-nos enviado um SMS com um código e nós temos que colocar esse código para conseguir aceder ou até para fazer uma transferência, etc. Portanto, o Multifactor Authentication é quando existe um multifator de autenticação. Só vou aproveitar para abordar um bocadinho mais este tema, que existem 3 categorias do Multifactor Authentication. Estas 3 categorias são algo que nós sabemos, portanto é um fator de conhecimento. O que é isto? São passwords, pins, perguntas de segurança, por exemplo.
algo que nós temos, ou seja, o fator de posse, que pode ser um código de uma SMS, uma chamada, às vezes também recebemos chamada onde nos é indicado para pressionar o cardinal para prosseguir, por exemplo, tokens de software ou tokens de hardware. E algo que nós somos, que é o fator de herança, que são as impressões digitais, por exemplo, reconhecimento de voz, leitura da íris. Portanto, podemos dizer que existe multi-factor authentication quando são usadas duas destas categorias. Ou seja, se nós estivermos a utilizar uma password e um PIN para fazer a autenticação num serviço qualquer, e a password e o PIN fazem parte da categoria algo que você sabe, portanto isto não é considerado multi-factor authentication. Para ser considerado, temos... Está sem som. O multi-factor authentication, que acho que é importante vocês perceberem como é que isto funciona. Depois, se lhe foi atribuída, devemos alterar imediatamente a password. Muitas vezes, quando criamos serviço ou ativamos serviço, é-nos atribuída uma password temporária e, conforme o nome diz, trata-se de uma password temporária. Portanto, deve ser alterada no imediato para algo que nós sabemos e para algo que nós controlamos, porque se nos é atribuída temporariamente ou por alguém que nós não sabemos, nós não temos controle sobre isso e muitas vezes temos dificuldade em memorizar e facilmente nos esquecemos. Portanto, quando ativamos um serviço qualquer, devemos alterar no imediato a password para algo que nós possamos controlar facilmente e algo que nós sabemos. Um serviço, uma password, isto é muito, muito importante e é uma das razões, quando se fala neste tema, toda a gente diz lá, mas como é que eu vou memorizar tantas passwords para todos os serviços? Mas isto é muito, muito importante. Nós, em nossa casa, ou nas nossas empresas, nós temos uma chave para cada porta, não temos uma chave que abre as portas todas. Portanto, e aqui o sistema deve ser exatamente o mesmo. Se nós temos vários serviços, devemos utilizar uma password por serviço. Eu sei que isto agora aqui parece difícil, mas como é que eu vou memorizar uma password para cada serviço? Nós vamos ver mais à frente, e é o propósito desta sessão técnica, como é que nós devemos ultrapassar essa situação rapidamente. Mas devem ter sempre este cuidado de ter sempre uma password por serviço e devemos alterar as passwords pelo menos 2 vezes por ano. Isto dá algum trabalho, mas dá-nos muito mais trabalho se as nossas contas forem pirateadas e pode-nos dar prejuízo e muitas dores de cabeça. Portanto, se perdermos meio ano, uma hora a alterar as nossas passwords, não é assim tanto tempo conforme pode parecer de início. Não devemos utilizar uma palavra-chave ou uma password, mas sim uma frase-chave, ou em inglês uma passphrase. Este é o novo tema que tem surgido nos últimos tempos, portanto, onde já não se usam passwords, mas sim frases complexas ou uma frase-chave. O que é isto? Uma frase-chave, em vez de estarmos a utilizar uma password que normalmente é uma palavra, uma frase-chave é nós ditarmos uma frase e depois pegarmos nessa frase e criarmos uma password com uma lógica a partir dessa frase. Nós vamos ver mais à frente como é que nós podemos fazer isso, que é um bocadinho o propósito deste workshop, mas não devemos usar palavras-passe, porque muitas vezes as palavras-passe estão em dicionários e, estando em dicionários, são facilmente pirateadas. Portanto, e agora o que devemos usar são frases-chave e não palavras-chave ou passwords, conforme lhe queiramos chamar. E por último, guardar a password num gestor de passwords, na minha opinião, deve ser offline e não em browsers, porque hoje em dia todos os browsers já fazem aquela perguntinha se deseja guardar a palavra passe. Na minha opinião, não devemos usar essa funcionalidade por questões de segurança, mas devemos usar sim um gestor de passwords offline e vamos ver mais à frente como é que funciona o KeePass. Portanto, estas são as recomendações do Centro Nacional de Cibersegurança em relação à criação e uso das passwords. São recomendações simples de ser aplicáveis por toda a gente, portanto não é assim algo que não é nada complexo conforme possa parecer de início. Nós vamos perceber mais à frente que de facto existe uma técnica muito simples que nós podemos usar para cumprir estes requisitos todos que aqui estão. Vamos então avançar e cá temos então as nossas frases-chave e o que é que são. Então, quando se pensa em criar uma frase-chave, temos que criar ou pensar numa regra, numa lógica.
para que essa frase-chave não precisa de ser memorizada com uma password. E isto vai-nos resolver o problema de como é que eu vou memorizar ou pensar em passwords para todos os serviços que eu uso. Portanto, nós definindo uma lógica ou uma regra para a nossa criação, para o uso das nossas frases-chave, não vamos precisar de as memorizar. Porquê? Porque sabemos que temos uma lógica, depois só temos que pensar na lógica que nós usamos e podemos usar essa lógica sempre ou durante um ano, pelo menos, depois ao fim do ano, quando alteramos a password ou a frase-chave, podemos mudar a lógica, mas pelo menos durante um ano usamos a mesma lógica e podemos ter a mesma lógica para 100 passwords sem qualquer tipo de problema, portanto não temos a necessidade de estar a memorizar todas as passwords individualmente. Existe uma técnica que é o método, é o chamado método This-Where, para criar frases-chave. Este é um método relativamente complexo, não vamos falar nele aqui, portanto eu vou usar uma técnica muito mais simples, mas só para vos dar uma ideia, este método envolve uma lista que contém 7.776 palavras e também tem que ser usado um dado para trabalharmos com este método. Como é que se cria uma password com base neste método? Lançamos o dado 5 vezes e conforme os números que vão saindo dos dados, nós vamos apontando esses números. Ao fim de 5 tentativas, temos um número e esse número, naquela tal lista de 7.776 palavras, tem uma palavra associada. Portanto, vamos buscar essa palavra e temos que repetir este processo 6 vezes. E ficamos com uma palavra-passe, uma frase-chave bastante complexa, que, segundo o método, é 3.692 vezes mais difícil de descobrir do que uma palavra-passe com 10 caracteres que tenha letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos. E também, segundo dizem, nem a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança Norte-Americana, consegue quebrar este tipo de passwords. Portanto, vocês podem ver que usando este método não é infalível porque não há passwords perfeitas, mas conseguimos chegar perto da perfeição utilizando este método ou também aquela técnica que já vamos falar mais à frente. Mas este método é relativamente complexo, não vamos abordar aqui. O que é que devemos usar numa frase-chave para termos então uma conta para cada serviço? Devemos usar uma frase, deve ser sempre a mesma, portanto a frase que nós escolhermos deve ser sempre a mesma, pelo menos durante um ano até alterarmos, ou durante meio ano até alterarmos novamente esta frase-chave. Deve conter uma data, um número de telemóvel, uma matrícula, uma data de nascimento, sei lá, qualquer coisa, o nosso código postal, vamos já ver como é que podemos usar isto. O nome do serviço em si, que é para nós sabermos que aquela password se refere ao serviço XPTO, ao Facebook, ao Gmail, ao banco, etc. E pelo menos um caractere especial. E usando estes 4 tipos de dados, por norma, conseguimos ter sempre uma password que tem pelo menos 12 caracteres. E tendo 12 caracteres, cumprimos aquela recomendação do Centro Nacional de Cibersegurança que vimos há bocadinho. Portanto, usando estes 4 tipos de dados na geração de uma frase-chave, ficamos com uma password já bastante complexa, não é complexa, mas segura e que cumpre os requisitos mínimos relativamente às passwords. Então, como é que nós podemos juntar estes dados todos e gerar então uma frase-chave complexa e de difícil identificação? E é essa técnica que vamos ver de seguida. Peço a vossa atenção. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, eu não sei se vamos ter tempo para abrir esta sessão a dúvidas e questões, mas podem sempre enviar um mail para informatica@oern.pt e quando houver disponibilidade dos membros do colégio, tentamos responder a todas as dúvidas. Mas prestem um bocadinho de atenção, a técnica é muito simples, vocês vão perceber que a técnica é muito simples de ser usada e vai-nos resolver aquelas questões todas que nos surgem no dia-a-dia, que é criar passwords diferentes e complexas para todos os nossos serviços. Bom, então temos aqui a técnica e neste caso, neste exemplo que eu vou dar, vamos então utilizar 4 tipos de dados, que vai ser o ano atual, portanto estamos no ano 2002 e o que é que vamos fazer em relação ao ano atual? Vamos dividir o ano a meio, ou seja, em 20 e em 22.
isto podem fazer esta técnica usando, por exemplo, a vossa matrícula do carro, o vosso código postal, a data de nascimento do vosso filho, a vossa data de nascimento, etc. O serviço, neste exemplo, vamos começar pelo serviço do Spotify. E o que é que vamos fazer em relação ao Spotify? Vamos usar as duas primeiras e últimas letras do nome de serviço. E vamos usar a primeira letra sempre maiúscula. Portanto, o que é que eu estou a definir aqui com isto? Estou a definir a regra para a criação da minha frase-chave. Portanto, temos para já o ano atual e o serviço Spotify, onde vamos usar as duas primeiras letras e as duas últimas, e a primeira letra do serviço vai ser sempre maiúscula. Portanto, isto é a regra que eu vou usar. A frase, isto é uma frase qualquer, vocês podem pensar numa frase de qualquer coisa que gostem, o vosso prato favorito, o nome do vosso cão, etc, etc. Podem pensar numa frase. Está sem som. Frase. Não percebi. Já voltou. Ficou por um momento sem som. Estão-me a ouvir? Agora está ok? Ok. Ok. Pronto, então a frase que nós estamos a usar vai ser: a minha bebida favorita é Coca-Cola. E o que é que vamos fazer com esta frase? Vamos usar a primeira letra de cada palavra e a primeira letra vai ser sempre maiúscula. Portanto, o que é que eu vou retirar daqui? Vou retirar o A, o M, o B, o F, o E, o C, o traço e o C. E um caractere especial, vou usar neste exemplo o cardinal e vai ficar sempre na última posição. Então, com estes 4 tipos de dados, que é o ano atual, o nome do serviço, uma frase e um caractere especial, e com as regras que eu defini aqui, ou seja, é dividir o ano a meio, em relação ao serviço, usar as duas primeiras e as duas últimas letras do nome de serviço, e a primeira letra é sempre maiúscula. Em relação à frase, é o uso da primeira letra de cada palavra e a primeira letra maiúscula, e o caractere especial que fica sempre na minha posição. Portanto, isto é a minha regra, a minha lógica para a criação de uma frase-chave. E passando isto, então, para uma frase-chave, o que é que consigo obter esta password? Se nós olharmos para aqui, isto, para qualquer pessoa, não tem lógica nenhuma. Está aqui uma password complexa e não tem lógica nenhuma para ninguém, a não ser para nós, que somos os únicos que sabemos a lógica de geração, da criação desta password. Então, o que é que temos aqui nos dois primeiros caracteres? Temos o ano atual, ou seja, 2020. Conforme eu disse há bocadinho, o ano atual foi dividido a meio. Portanto, comece pelo 20. O que é que vem a seguir? Vem o nome de serviço. A minha regra foi usar as duas primeiras letras do nome de serviço e a primeira letra é maiúscula. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho o S maiúsculo e o P minúsculo. Tenho depois, então, a minha frase e a regra que eu defini foi usar sempre a primeira letra de cada palavra e a primeira letra da frase é maiúscula. Portanto, tenho aqui o A maiúsculo, o M de minha, o B de bebida, o F favorita, o E do e o C traço hífen C de Coca-Cola. Portanto, isto é a minha frase transformada com base na minha regra. E o que é que vou buscar a seguir novamente? Vou buscar então o resto dos meus dados. Volto novamente ao serviço, vou buscar as duas últimas letras do serviço, vou buscar o F e o Y, que defini que seriam minúsculas, peço desculpa. Vou buscar a segunda metade do ano atual, portanto, que é 22, passa aqui para o fim, e depois o caractere especial que defini que ficava sempre na última posição. Portanto, usando esta regra que eu defini, estes 4 dados, consigo obter aqui uma password que tem 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 caracteres, tem números, tem letras maiúsculas, tem letras minúsculas e tem um caractere especial. Isto é uma password complexa que cumpre, por norma, todos os requisitos dos serviços que nós usamos e que é bastante difícil de adivinhar e que só tem uma lógica para nós, não tem uma lógica para mais ninguém que olhe para isto. Alguém que olhe para isto não tem uma lógica, não tem lógica, a não ser para nós. Por nós, porque temos uma regra para criar esta frase-chave. Eu vou-vos dar outro exemplo com base na mesma regra, mas apenas só vou mudar o nome de serviço.
que é para vocês perceberem que podemos usar sempre a mesma regra para serviços diferentes. Portanto, o serviço que eu estou a usar aqui neste exemplo é o Spotify. Vou então mudar de slide. Tenho a mesma regra, mas agora o serviço é o Facebook. A password fica muito idêntica àquela que tínhamos há bocadinho, mas só muda os caracteres referentes ao nome de serviço. Então, em vez de ter aqui na segunda posição o S maiúsculo e o P minúsculo, tenho o F maiúsculo e o A em minúsculo, que é do início do Facebook, ok? E no fim tenho então as duas últimas letras da palavra Facebook, que é um O e um K. De resto, mantém-se tudo igual. No início temos o início do ano atual dividido a meio, portanto o 20. Vem as duas primeiras letras do serviço, onde a primeira letra é sempre maiúscula. Vem a minha frase, que é sempre a mesma, deve ser sempre a mesma, porque senão voltamos a ter um problema das passwords, que é, se tem que memorizar uma palavra, memorizar uma frase ainda vai a ser mais difícil. Portanto, a frase tem que ser sempre a mesma. O ano atual ou o número que nós queiramos usar também deve ser sempre o mesmo. A posição do caractere especial e o caractere especial também deve ser sempre o mesmo, só muda mesmo o nome do serviço. Os caracteres referentes ao nome do serviço. Isto é muito importante e com esta técnica podemos ter então uma password para o Spotify, outra para o Facebook e olhando para aqui, para a maior parte das pessoas ou para as outras pessoas, não tem lógica nenhuma isto, a não ser para nós, que sabemos a regra que foi definida para gerarmos esta nossa frase-chave. Vou-vos dar outro exemplo de outro serviço, com base na mesma regra, neste caso agora é o serviço do Gmail. Portanto, as únicas alterações é sempre aqui a cor roxa, que são sempre referentes ao nome do serviço. De resto, fica sempre tudo exatamente igual. E nestes últimos 3 slides conseguimos ver 3 passwords diferentes, complexas, que são difíceis de adivinhar, difíceis de quebrar e que para nós são muito fáceis de adivinhar, porque eu sei qual é a minha frase, sei qual é o ano atual que estou a usar, sei qual é o caractere especial que estou a usar e em que posição é que fica, e depois o serviço é só mudar o nome de serviço. Portanto, é esta a técnica que eu vos tinha para explicar, vamos já ver mais à frente outros exemplos, mas o que é importante que vocês percebam daqui? É a criação da vossa regra para criar uma frase-chave. Isto é que vocês têm que definir, memorizar a vossa regra, depois com o tempo nem precisam memorizar, porque interiorizam qual é que foi a regra que vocês adotaram para criar as vossas frases-chave, e a partir daqui conseguimos criar 100, 200 passwords diferentes, só muda o nome de serviço, para todos os nossos serviços. E temos aqui uma password segura, complexa e que cumpre todos os requisitos mínimos de segurança em praticamente todos os serviços. Vamos então mudar agora aqui um bocadinho a regra para vocês verem. Podemos usar várias regras, depois cada um, ao criar uma frase-chave, deve adotar a sua própria regra conforme aquilo que lhe for mais útil, mais fácil, etc. Portanto, cada um é que tem que achar a sua própria regra e, como é óbvio, não devem partilhá-la com ninguém, porque se partilharem a regra, a priori, com um bocadinho de pensamento, consegue-se chegar à password sabendo da regra. Bom, então vamos mudar então aqui os tipos de dados e alterar a ordem da inserção dos nossos dados, ou seja, alterarmos a lógica para a criação da nossa frase-chave. Então, o que é que vamos ter em primeiro lugar neste exemplo? Vamos ter o caractere especial, que vai ser um ponto de exclamação, vai ficar sempre na mesma posição, independentemente do serviço que nós vamos usar. Vamos começar novamente pelo serviço Spotify, e agora vou mudar aqui um bocadinho a regra que defini. O que é que eu vou usar desta vez? Vou usar as duas primeiras e últimas letras do nome de serviço invertido e a última letra vai ser maiúsculo. O que é isto invertido? Vou usar primeiro as duas últimas letras e no fim as duas primeiras últimas letras. Neste caso vou usar um ano de nascimento, um número, que é 1980. O ano vai ser dividido a meio e invertido. Invertido porquê? Porque vou começar pelo 80 e só depois o 19. E a frase, neste caso, até porque o Porto foi campeão, é: o meu clube é o Porto. Eu não sou portista, mas uma vez que o Porto foi campeão, usei aqui esta frase.
E a regra para o uso desta frase vai ser o uso da primeira letra de cada palavra e a última letra em maiúsculas. Há bocadinho usamos a primeira maiúsculas, neste caso vamos usar a última em maiúsculas. Então a frase-chave, vamos ter neste caso uma password que tem 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 caracteres e novamente, olhando para aqui, não existe aqui nenhuma lógica de criação desta password. E voltamos a ter uma password complexa, que para nós é muito fácil de escrever, não a precisamos de memorizar, nós só temos que pensar na nossa regra quando criamos as nossas frases-chave, não temos que memorizar a frase-chave, só temos que pensar na regra e voltamos a ter aqui uma password. Temos então aqui na primeira posição o ponto de exclamação, ficou definido aqui que queria ser sempre usado na primeira posição. Depois vem o nome do serviço invertido, ou seja, vem primeiro as últimas duas letras. Temos depois o nosso número novamente invertido, ou seja, vem primeiro o 80. Temos a nossa frase, o meu clube é o Porto, onde a última letra é sempre maiúscula. E depois voltamos a ter o nosso número, os dois primeiros números, que é o 19, e depois novamente as duas letras do nosso serviço, que é o S, e conforme eu defini aqui, a última letra é maiúscula. O som está a falhar outra vez. Está a falhar? Estão-me a Agora ouvir? já não. Agora? Está ok? Não sei o que é que se está a passar. Sim. Mas volta e meia ele fica em Bom, silêncio. voltando agora ao outro slide, novamente a mesma regra, mas para o serviço Facebook. No outro slide anterior usamos o serviço Spotify, agora é para o serviço Facebook. Temos sempre a mesma regra, portanto a regra tem que ser sempre a mesma. Temos então o caractere especial, que é o ponto de exclamação na primeira posição. As duas últimas letras do serviço a seguir. Depois temos a data que nós escolhemos, ou o número que nós escolhemos invertido, ou seja, a primeira é o 80. Temos a nossa frase, e depois voltamos a ter os dois primeiros caracteres do número e os dois primeiros caracteres do nosso nome de serviço, onde a última letra é o A. Como estão a ver, já temos aqui uma password para um serviço diferente, completamente diferente da anterior e de fácil memorização e criação. Novamente, a mesma regra, mas para o serviço do Gmail. Portanto, é usar exatamente a mesma coisa e temos uma password completamente diferente. Portanto, como vocês estão a ver, podemos usar uma regra qualquer, só temos é que definir a nossa regra, portanto, pode ser qualquer. Nestes exemplos, eu estou a usar 4 tipos de dados, que é suficiente para conseguirmos atingir uma password de pelo menos 12 caracteres, que inclua todos os tipos de caracteres que são normalmente pedidos na criação de uma password, que é termos letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Estes 4 tipos de dados são suficientes para termos uma password complexa. Vocês podem usar outro tipo de dados, fica ao critério de cada um, vocês só têm é que pensar e não se esquecer da vossa regra. Portanto, isto é muito importante. Agora, a regra que vocês escolherem, que cada um quiser escolher, é de sua livre vontade, só tem é que a saber para não se esquecer das suas frases-chave. Portanto, esta é a técnica que eu vos tinha para mostrar. Acho que é fácil de perceber esta técnica, é útil, deixamos de ter que memorizar as passwords e conseguimos com esta técnica termos aqui passwords bastante complexas e diferentes para todos os nossos serviços, que é sempre a maior dificuldade que nós temos quando pensamos em criar passwords diferentes para todos os serviços. Eu depois posso também partilhar, nós estamos a gravar esta sessão, pois esta sessão vai ficar disponível online nos nossos canais, podem sempre rever aqui estas técnicas e lembrar-se para quando se quiserem adotar esta técnica para começar a gerar as vossas passwords ou alterar as vossas passwords para passwords mais seguras e complexas, portanto podem depois rever a gravação e rever novamente esta técnica. Bom,
Agora o que temos a seguir é então o nosso gestor de passwords offline. Vou-vos falar e fazer aqui uma pequena demo aqui do KeePass. O KeePass é uma ferramenta open source, ou seja, é uma ferramenta de código aberto, é completamente livre de licenciamento, não tem qualquer tipo de custo, vocês só têm que procurar no site, no Google, ou procurar no Google por KeePass, fazem o download da aplicação e depois é só fazerem a instalação da aplicação. É, segundo dizem, a aplicação de gestão de passwords offline mais usada no mundo e melhor. Não sei se é melhor ou não, eu pelo menos pessoalmente uso-a e gosto bastante. E portanto aconselho-vos a usar esta password no vosso computador para gerirem as vossas passwords, este gestor. Existem aplicações para telemóveis, mas não são oficiais, digamos assim. Eu confesso que nunca experimentei nenhuma no telemóvel, esta aplicação no telemóvel, uma vez que não são oficiais, e não sendo oficiais há sempre aquela questão se é segura ou não. Eu só utilizo esta aplicação no meu computador e faço a gestão das passwords todas lá, portanto não uso no telemóvel. Normalmente o que é que eu faço no telemóvel? Quando faço o login com uma password aqui do KeePass, memorizo a password, defino um PIN para abrir a aplicação e também ativo sempre a abertura da aplicação com a leitura da impressão digital. Portanto, se nós definirmos essa opção, só uma pessoa, só com a nossa impressão digital é que conseguimos abrir as nossas aplicações nos telemóveis. Vamos então passar a ver aqui como é que funciona aqui o KeePass. Eu vou parar aqui com esta aplicação. Vou só pedir um bocadinho. E vou usar aqui então uma máquina virtual, que é um computador virtual com o sistema operativo Windows 10, e é aqui que vamos fazer então a demonstração do uso desta aplicação. A aplicação já está instalada aqui no computador, para não perder tempo com isto, mas a instalação é muito simples, podem seguir sempre as opções por default no ato de instalação, portanto só têm que ir ao site, fazer o download, correr o programa no vosso computador, aceitar tudo, deixam tudo por defeito, não é preciso fazer mais nada. Devem depois ativar a opção só para criar um atalho no vosso ambiente de trabalho, se quiserem, e se quiserem ter sempre a aplicação atualizada, que devem ter, também devem deixar ativada a atualização automática da aplicação. Depois de instalado, esse passo, conforme eu já disse, já foi feito, vamos então abrir a nossa aplicação e é-nos pedida uma password aqui para abrirmos a nossa base de dados. Ainda não tem nada porque eu ainda não tenho nenhuma base de dados criada. Então como é que funciona a aplicação? Depois de instalar a aplicação e a abrirmos, vamos ter que criar uma base de dados para armazenar as nossas passwords. Portanto, as nossas passwords vão ficar numa base de dados encriptada, cifrada pelos protocolos mais comuns de cifra, que são seguros. Portanto, não é necessário estarmos a alterar esse tipo de protocolos de cifra. Os que vêm por defeito e os que estão ativados por defeito, acho que são suficientes para um uso pessoal, mais do que suficientes. E este é o aspecto da nossa aplicação. Portanto, temos aqui em cima a barra de menus e depois aqui embaixo a área da aplicação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma nova base de dados para termos as nossas passwords. Para criarmos uma nova base de dados, clicamos aqui neste botãozinho, ou então vimos aqui a File e fazemos New, portanto é exatamente igual. Aparece-nos aqui esta caixinha a dizer que vamos criar uma nova base de dados, onde é que a devemos guardar, vamos fazer OK. E é-nos perguntada então onde é que nós queremos guardar a nossa base de dados. Deixem-me só mudar aqui uma coisa, que eu acho que estou no utilizador errado. Eu estou num utilizador que já tem aqui uma base de dados criada, portanto vamos mudar aqui do utilizador que foi criado especificamente para esta sessão, que é para termos uma aplicação limpa de qualquer password. Só um bocadinho. Então, tenho novamente aqui o atalho. Vou abrir novamente a aplicação e criar novamente aqui a base de dados.
Pronto, o primeiro passo então é guardarmos a nossa base de dados. Vamos escolher um local para guardar a base de dados. Para vocês saberem no vosso computador onde é que ela está, podem criar, por exemplo, na pasta os vossos documentos, que é onde estamos neste momento. Podem criar aqui uma pasta com o nome KeePass, para saberem de que é que se trata. E depois aqui vamos dar então o nosso nome à base de dados, que podem pôr database. Vou pôr aqui workshop, por exemplo. Teste. E vou guardar então a nossa base de dados. E está guardada a nossa base de dados. Qual é o segundo passo que nós temos que fazer? É criarmos uma master password para abrirmos a nossa base de dados. Ou seja, vamos ter que pensar aqui numa password e devemos pensar numa frase-chave com base nas regras que já vimos há bocadinho, para criarmos então uma password para abrirmos a nossa base de dados. Isto é muito importante que seja uma boa password, porque quem tiver acesso a esta base de dados terá automaticamente acesso às nossas passwords que estão aqui todas guardadas. Portanto, eu vou colocar aqui uma password que foi criada com base naqueles critérios que eu falei há bocadinho, portanto tem 15 caracteres, e vou fazer o OK. Portanto, esta password não pode ser esquecida. Se vocês esquecerem desta password, deixam de ter acesso à vossa base de dados. Ele está-me a dizer que já existe uma igual. Tem razão, porque eu já tenho uma base de dados noutro utilizador com esta password. Vou só acrescentar aqui mais um caractere. Ele está a dizer que é idêntico, conforme vocês estão a ver. Ele é bastante seguro, que eu estou a tentar usar uma password idêntica à que tenho no outro utilizador e ele não está a deixar. Portanto, eu vou só alterar aqui qualquer coisa. Só um bocadinho. A ver se ele assim já deixa. Ainda não. É bastante seguro, conforme vocês estão a ver. Usar aqui uma qualquer. Mais fraquinha. Para não estar... eu não estou a repetir. Eu não estava a repetir. Para não estarmos a usar passwords idênticas. Ok. Pronto, foi definida a nossa master password, que não deve nunca ser esquecida, ok? Portanto, isto é muito importante. E a seguir, o que é que vamos dar? Vamos dar então um nome à nossa base de dados que nos vai aparecer aqui na aplicação. Vou pôr aqui o nome da base de dados, vou pôr workshop. Depois temos aqui algumas opções de segurança, onde tem aqui os tais protocolos de encriptação que são usados, portanto não é necessário estar a mexer aqui em nada. Aqui a reciclagem podem deixar de estar ativa, que assim, se às vezes apagarem alguma password por erro, conseguem recuperá-la. E depois tenho aqui mais uma série de opções que depois podem ver com mais calma se passarem a usar esta aplicação, mas para já não interessa abordar. Até podem mudar também, ter várias bases de dados e atribuir uma cor a cada base de dados e pôr aqui uma pequena descrição. Bom, vamos dar então aqui o OK e vamos criar a nossa base de dados. Ao criarmos a nossa base de dados, ele dá-nos aqui esta opção que é para criarmos uma folha de emergência. O que é que esta folha de emergência vai ter? Vai ter a nossa master password. O que é que nós podemos fazer com esta folha de emergência? Podemos imprimir esta folha de emergência, escrevermos lá a nossa master password e guardarmos num local físico. Se tivermos um cofre em casa, podemos guardá-la no cofre, ou guardá-la na casa de alguém de confiança, que seja da nossa inteira confiança, do nosso pai, do nosso irmão, etc. Eu vou só imprimir aqui esta folha de emergência para vocês verem o que é. Vou gerar um PDF desta folha de emergência. Vou guardar aqui nos meus documentos, aqui em KeePass. Folha de emergência. Só para vocês verem o que é isto.
Já está a abrir. Onde cá temos então a nossa folha de emergência, que diz que se trata do KeePass, diz onde é que está guardada o nosso ficheiro de base de dados e depois podemos escrever aqui, conforme diz na folha, o backup e depois aqui a nossa master password. Ou seja, nós podemos imprimir isto, pôr aqui estes dados e guardá-lo num local, num cofre ou noutro sítio qualquer, para o caso nos acontecermos qualquer coisa, termos sempre esta password salvaguardada. E agora aqui a máquina virtual foi abaixo, são coisas que acontecem às vezes nestes workshops, não sei porquê. Deixem-me tentar que ela se desligue para tentar arrancá-la novamente. Na volta ainda foi qualquer atualização do Windows. Só um bocadinho, que às vezes estes imprevistos acontecem e aconteceu mesmo. Só aguardar que a máquina vá abaixo. Vou aproveitar para ler aqui algumas perguntas que foram colocadas, se vão ter acesso à apresentação, vão ter acesso à gravação. Aqui novamente a máquina arrancar. Ok, não tenho aqui grandes questões. Só mais um bocadinho, que a máquina já está a arrancar novamente. Está ela, está acabada de arrancar. Ela é um bocadinho lenta, porque sendo uma máquina virtual, a folha atribuída a pouca memória, portanto, por isso é que está a demorar mais um bocadinho. Cá está ela. Ora, cá está novamente. Já temos máquina virtual. Vamos então abrir novamente a aplicação. Vai-nos ser pedido a master password para abrirmos a nossa base de dados das passwords. Portanto, isto é algo que nós temos que colocar sempre. E houve aqui qualquer problema porque ele está a dizer que não gravou. Não sei porque é que deve ter sido a máquina ir abaixo. Portanto, não há problema. Vamos mudar para um utilizador onde já temos o ficheiro criado e com algumas passwords. Para não estarmos a perder mais tempo, que já vamos ultrapassar o tempo que estava definido para esta sessão.
Só mais um bocadinho, peço desculpa por este lapso, mas são coisas que acontecem. Às vezes os computadores vão abaixo sem nós estarmos a contar. Não tinha ido abaixo hoje e foi precisamente na hora da sessão estar a acontecer. Ora, cá está, tenho que colocar então aqui a master password. Ok. Pronto, e cá temos novamente a nossa aplicação, não é do zero, mas é como se fosse. Pronto, ela por defeito adiciona aqui alguns grupos, que são estes que nós temos aqui, General, Windows, Internet, mas nós podemos criar aqui os grupos que nós quisermos. Portanto, para criar um grupo é muito simples, basta clicar aqui como botão lá direito do rato, Add Group, e podemos criar aqui grupos e dar-lhe um ícone e darmos o nome que nós quisermos. Podemos pôr, por exemplo, aqui educação. Que vamos guardar aqui passwords, se vocês tiverem filhos, para coisas relacionadas com a educação dos vossos filhos. Podemos alterar aqui um ícone, por um ícone qualquer. Depois ainda temos aqui várias opções, temos aqui isto o autotype, que já vamos ver o que é, e fazemos o OK. Portanto, eu aqui já tinha aqui vários grupos criados para o Estado, para as redes sociais, para os mails, para a educação, e depois se quiser, tem estes aqui, mas se quiserem podem editar ou apagar isto que está aqui, depois podem fazer a gestão conforme vocês quiserem. Mas devem criar grupos, devem separar as vossas passwords por grupos de utilização e depois aqui dentro é que as devem usar. Para criar então uma nova entrada de uma password aqui, temos aqui este botãozinho, que é para criar uma entrada, ou então aqui o menu Entry. Onde uma coisa muito importante, que é uma das grandes funcionalidades deste software, é o autotype. O que é isto, o autotype? É uma funcionalidade que escreve automaticamente o username e a password por nós nos sites. Isto poupa-nos muito trabalho, porque se nós queremos ter passwords complexas, também não sempre algum trabalho a escrever. E nós muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não estamos para ter esse trabalho de estarmos a inserir, sempre que abrimos um serviço, aquela password complexa e grande. Portanto, usando esta funcionalidade do autotype, ultrapassamos essa situação porque o software, esta aplicação, vai escrever por nós o username e a password nos sites. Ok? Então não é que nós vamos definir o atalho para pormos o autotype a correr. Então aqui em Tools, vimos aqui as opções e depois temos aqui na integração, aqui já está preenchido, mas normalmente este campo aqui está vazio, que é o Autotype Select Entry, vem vazio e nós podemos fazer aqui uma combinação de teclas para ativar esta funcionalidade. A combinação que eu usei foi Ctrl-Alt-L, ou seja, sempre que eu tiver o KeePass aberto e fizer esta combinação de teclas, o programa vai entender que eu quero preencher automaticamente o username e a password que está selecionado, ok? Portanto, para ativarmos esta funcionalidade, temos que vir aqui opções, integration e colocarmos aqui o atalho de teclas que nós queremos utilizar. Devem usar um atalho simples de utilização e à vossa escolha. É completamente indiferente. E depois então aqui podemos criar as nossas entradas de passwords. Para criarmos uma nova entrada, então neste botãozinho, vamos dar um título para identificarmos a que é que esta password se refere. Vou pôr aqui, como isto é do Estado, vou pôr Segurança Social, por exemplo. Aqui seria o username, que para a Segurança Social penso que é um número. E depois aqui
temos então a nossa password e podemos gerar uma password automática ou então, usando a técnica da criação de frase-chave, posso escrever aqui uma password com base nessa técnica. Para vos mostrar as potencialidades da aplicação, eu vou usar aqui passwords automáticas. Ao clicar aqui neste botãozinho, ele tem aqui uma opção que é Open Password Generator. E eu posso definir aqui as regras que quero para a minha password. Posso então definir aqui usar letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, usarmos hífens, underscores, caracteres em latim, e aqui no separador preview consigo ver logo que tipo de combinações é que estas regras vão usar. Como vocês estão a ver, usam aqui passwords complexas, que não têm lógica nenhuma, mas que são muito difíceis de caractere. Depois ainda tenho aqui no Advanced mais algumas opções, mas que para já não interessam. Então vamos definir aqui estas regras, que é suficiente para este nosso exemplo, e fazemos o OK. Portanto, foi gerada uma password com 20 caracteres, que corresponde a 126 bits. Aqui depois ainda podemos pôr umas notas. E se quisermos alterar o ícone da nossa password, as finanças está com um bom ícone, porque é sempre quando temos alguma coisa para pagar das finanças, é sempre um alerta e uma dor de cabeça para nós, pagar impostos. Mas neste caso, como é para a segurança social, eu vou pôr aqui um ícone mais amigável, sei lá, escolher aqui qualquer coisa, um ícone qualquer, para não ficar igual. E depois aqui ainda tenho mais opções no Advanced, no Properties. Aqui em relação ao Autotype também tenho. E depois tenho aqui o histórico de passwords que também são guardadas. Também ficamos aqui com este histórico. Pronto, eu não vou mexer em mais nada. Vou dar o OK. E vai ser criada aqui a nossa nova entrada de password. Está um bocadinho lento. Cá está, já criou. Pronto, temos aqui então uma nova password. Se nós olharmos para aqui, temos aqui um campo que é o URL. O que é que nós podemos e devemos fazer aqui com este campo? Devemos associar aqui o endereço do site, se for um site, a que corresponde esta password. Então, abrindo novamente aqui as propriedades, para abrirmos as propriedades lá à direita do rato, editar a entrada, e temos aqui a opção do URL. Como é que nós vamos buscar o URL? Vamos aqui abrir uma página qualquer. Vamos aqui ao Google. Eu não sei qual é o site da Segurança Social, mas já vamos ver. O computador virtual fica mesmo lentinho. Parece que já vem. É Segurança Social direta. Portanto, e temos então aqui o endereço de início da Segurança Social direta. Então, o que é que vamos fazer? Vamos copiar este endereço URL para a nossa entrada da password aqui no KeePass, aqui para o campo URL. Então, isto é muito simples de fazer, só se tem que fazer uma vez, portanto, damos o OK. Se eu agora olhar aqui para o URL, já tenho aqui o endereço. O que é que isto nos vai permitir? Eu vou fechar aqui. Microfone. A página da Segurança Social com a password e o utilizador que eu tenho associado. Aqui no campo URL basta dar um duplo clique. Não tenho que abrir o site da Segurança Social à parte, não tenho que vir aqui copiar o username, nem tenho que vir aqui copiar a password. Isto é tudo de forma automática. Portanto, vou dar um duplo clique aqui em cima do URL. Ele vai-me abrir uma página no URL que está definido. Estão a ver? Já abriu, se eu não abri a internet, portanto, ao dar o duplo clique, ele abriu esta página.
E depois, para entrar aqui nesta área, deve ser aqui em Sou Cidadão. Também conheço bem este site. E depois vamos escolher aqui uma opção qualquer. Este não foi um bom exemplo, que não tem logo aqui. Ora, prova escolar. Não sei como é que se entra aqui na Segurança Social direta. Vamos usar das finanças, que é mais fácil, para não estarmos a perder aqui mais tempo. E eu vou associar o URL das finanças à conta que não está. Um bocadinho. Agora já tenho então aqui o meu URL para colocar aqui na conta. E vamos então fazer a mesma coisa. Vou então dar um duplo clique em cima do URL aqui do site das finanças. A aplicação vai-me abrir o browser no endereço que lá está definido. E tenho então aqui acesso ao site das finanças. Ao clicar aqui em iniciar sessão, aparece-me aqui logo os campos para o número contribuinte e a password. Eu não preciso de vir agora aqui à aplicação, tenho aqui copiar o username ou copiar a password. Conforme se vocês devem lembrar, há bocadinho definimos aqui no autotype o conjunto de teclas para ativar o autotype automaticamente, que é Ctrl-Alt-L. Então aqui no site eu faço Ctrl-Alt-L. Tenho que selecionar aqui a entrada, que não estava, tem razão. Faço Ctrl-Alt-L, automaticamente é preenchido o meu campo do username e da password. Ele está a dar um número contribuinte inválido, porque isto não é um número contribuinte inválido, é apenas um exemplo. Mas como vocês estão a ver, abri automaticamente a página do endereço que está aqui associado, ou seja, primeiro só temos que selecionar a entrada que queremos, como é lógico, faz sentido. A aplicação abre o site e fazendo Ctrl-Alt-L, que foi a combinação de teclas que eu defini, ele automaticamente preenche o username e a password. Isto é simples de trabalhar desta forma quando temos um site que nos apresenta logo o campo username e password para preencher. Mas há sites onde isso não acontece, como por exemplo se eu vier ao site do Gmail, os campos de autenticação não são postos desta forma, ou seja, não aparece logo o campo username e password para preencher. Primeiro aparece o campo, o endereço de e-mail, temos que fazer seguinte e só depois é que aparece o campo password. E a pergunta que se põe é como é que a aplicação vai saber que tem que colocar primeiro o campo username, que vai ter que fazer seguinte e só depois é que vai colocar a password. Isso também é tudo parametrizável. Estão a ver? Isto é a página de logon do Gmail, só temos aqui um campo visível. Portanto, eu se vier aqui à minha aplicação, selecionar aqui uma entrada, ele vai dar erro, porque isto não é nenhum endereço de e-mail, mas se eu fizer aqui o Ctrl-Alt-L, ele vai preencher aqui o username e depois vai seguir para a frente e vai pedir novamente, não reconheceu nada, não reconheceu nem o telefone nem o e-mail. Então, eu vou então fechar, vou voltar aqui à aplicação e já tenho aqui na parte dos e-mails, já tinha criado aqui um e-mail de exemplo. Pus aqui um e-mail verdadeiro
para conseguirmos perceber bem isto. Se eu editar aqui esta entrada, aqui na parte do autotype, e vou voltar aqui primeiro ao estado, só para vocês verem as diferenças. Temos aqui como é que o autotype é definido. Estão a ver aqui no separador autotype, tenho aqui a opção que está ativa e temos aqui como é que ele é definido, ou seja, é usado um username, é feito um tab, o tab é aquela tecla que tem as duas, uma setinha para a esquerda e uma para a direita, que fica no lado esquerdo do ecrã, e depois tem o campo password e um enter. Isto é o autotype mais comum nos sites normais, mas para no Google o autotype não está definido desta forma. Se eu vier novamente aqui, fechar, vou abrir a partir daqui. Tenho primeiro aqui o campo do e-mail, vou ter que fazer, vou pôr aqui qualquer coisa. E agora, se eu fizer tab, estão a ver, se eu fizer tab, ele passou aqui para este campo, esqueceu-se do e-mail, agora passava mais e só depois é que passou para o campo seguinte. Portanto, eu tenho que perceber como é que isto funciona, cada página tem a sua forma de autenticação, que é para depois parametrizar isso na nossa aplicação KeePass. Então já tenho este trabalho feito aqui para o Gmail, vindo novamente aqui ao autotype, eu alterei aqui a combinação de campos que é usado no autotype. Então o que é que eu tenho? Tenho o username, tenho 3 tabulações, conforme vocês viram há bocadinho, eu tive que dar 3 tabs até chegar ao campo seguinte, tenho a opção Enter para ele dar um Enter, faço aqui um delay de 1 segundo, ou seja, uma espera de 1 segundo para ele mudar de página, volto a fazer um delay de 1 segundo, que é para ter a certeza que ele vai mudar para a página certa, e depois é que coloca a password. Portanto, nós podemos editar aqui este campo de acordo com as regras de autenticação de cada página. Isto é muito fácil de usar, é só virmos aqui, copiar aquelas que já estão aqui por defeito e depois ajustarmos a ordem e o número de vezes que nós precisamos de cada um. Normalmente só usamos estes, username, tab, enter, password, e se quisermos pôr uma espera de 1 ou 2 segundos, tem que ser sempre de 1 em 1 segundo, é o delay e 1000. Pronto, isto é a combinação para funcionar no Google, ok? E se eu agora der aqui um duplo clique no link do Google, ele vai-me abrir a página do Google. E eu agora, selecionando aqui o campo, vou então fazer Ctrl Alt Del, e ele vai-me preencher automaticamente o endereço de e-mail. Está a aparecer devagarinho porque a máquina está lenta, mas ainda bem que está a fazer. Vocês perceberem que ele fez aqui o tab automaticamente, fez seguinte, passa para o campo password, ou seja, a aplicação preenche tudo automaticamente por nós. A password está errada, como é óbvio, porque este é um e-mail meu, não ia pôr aqui a password correta. Mas estão a ver, esta aplicação facilita-nos imenso o trabalho de fazermos autenticação nos nossos serviços. Com ela podemos ter passwords complexas, podemos definir também datas de expiração para as passwords, ficamos com um histórico das nossas passwords aqui em cada entrada, ficamos aqui com um histórico de passwords, estão a ver? Temos aqui o histórico todo que foi definido, portanto, e é uma aplicação ótima, de fácil uso e que nos facilita imenso o trabalho no nosso dia-a-dia e que nos permite sermos mais seguros no ciberespaço com as nossas passwords. É lógico que há sites que têm as suas regras de criação de passwords, nem sempre vocês vão poder usar as passwords geradas automaticamente, que só optarem por essa opção, mas também têm sempre a opção de gerarem a vossa própria palavra-chave de acordo com as vossas regras e depois refletir aqui na aplicação essas passwords no respectivo campo. Portanto, de uma forma muito simplista, não vou entrar aqui até porque já passamos em muito tempo que estava definido, em questões mais técnicas da aplicação, mas quem quiser passar a usar esta aplicação, depois pode explorar isto um bocadinho mais. Também tenho no site, há vários vídeos como é que esta aplicação funciona, podem explorar um bocadinho, mas aconselho a todos vivamente a usarem esta aplicação para serem mais seguros e serem mais práticos e mais rápidos no vosso dia-a-dia a fazerem autenticação nos diversos serviços que nós usamos no dia-a-dia, porque esta aplicação faz autenticação por nós automaticamente, o que é espetacular.
E depois temos a garantia que está salvaguardada no nosso computador com uma password, que é a chamada Master Password, que deve ser sempre forte e complexa para ninguém ter acesso à nossa base de dados. Pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Portanto, dou assim por encerrado o nosso workshop. Se tiverem dúvidas, peço-vos que enviem novamente para o endereço informatica@orn.pt e assim que nós tivermos disponibilidade, vamos responder essas dúvidas. E qualquer coisa disponham, acompanhem a Ordem dos Engenheiros nos nossos canais de redes sociais e de comunicação e não se esqueçam então no próximo dia 9 temos uma nova sessão, desta vez ministrada pela CyberSec, uma empresa especializada em cibersegurança. Obrigado a todos pela presença, por terem estado aqui neste dia de calor intenso, um autêntico dia de verão e por terem perdido um bocadinho do vosso tempo para ganharem um bocadinho mais conhecimento, a serem mais seguros no ciberespaço e tornarmos assim a nossa sociedade mais segura, que é bom para todos, porque a nossa sociedade digital não sendo segura tem impacto em toda a gente, embora muita gente pense que isso não aconteça. Portanto, tenham uma boa tarde, obrigado a todos pela presença, qualquer coisa disponham. Muito obrigado.